Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham assim um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, 7 de março de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 11, que ela tem como título Viver com Cristo, que é essa lição aqui, meus amigos. A lição de número 11, Viver com Cristo. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, o apóstolo Paulo ele enfatiza que o verdadeiro cristão é aquele que substitui a mentalidade do mundo por uma mentalidade celestial para as coisas que edificam, as coisas do Senhor Deus, mostrando assim uma nova vida em Cristo que essa pessoa está. E a lição 11, que dessa semana, ela tem como referência os seguintes livros das Sagradas Escrituras: Colossenses capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 4, Colossenses capítulo 2, Romanos capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, Romanos capítulo 1, Tiago capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 3, Levíticos 19, Mateus capítulo 22, Romanos capítulo 8, 2 Timóteo capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, Mateus capítulo 5 e 1 Samuel capítulo 16. E na abertura da lição 11, nós observamos uma figura, um desenho, que representa tudo que nós estudaremos durante essa semana, que é esse desenho aqui, meus amigos, olha aí, vai mostrar para todos nós sobre a importância de nós vivermos com Cristo uma vida autêntica, E aqui nesse desenho, mais precisamente aqui no lado direito, nós vemos vários equipamentos, tecnologias, ciências, mídias sociais, como notebooks, televisões, coisas que comprometem o nosso relacionamento com Deus, devido ao seu uso exagerado, que nos distanciam realmente do Senhor, nós vamos nos distanciar de Jesus se nós usarmos em demasia, E por isso que a lição mostra que todos aqui, esses equipamentos aqui no lado direito, E sendo que já aqui no meio da lição, no número 2 aqui, nós temos uma pessoa que é um cristão transformado pelo poder de Deus, que ele foge das paixões mundanas, ele foge das coisas que atrapalham a sua vida com Cristo, e o foco dele é justamente em Jesus, no seu caminhar ao lado do Senhor, foge dessas paixões mundanas, da imoralidade, das coisas que corrompem a pessoa, e o seu olhar é fixo em Jesus. E é o que realmente a lição dessa semana ela fala para todos nós, da importância de nós vivermos com Cristo. E o apóstolo Paulo, através de cartas que ele enviava para várias igrejas, assim, exortando os cristãos que eles deviam ter uma constante vigilância da mente através de nossa vida prática, com o foco realmente só em Jesus e se distanciar das coisas do mundo que atrapalham essa caminhada. Afinal de contas, não conformar-se com este século, com esse mundo que nós vivemos,
talvez o que o mundo oferece para cada um de nós, envolve abrir mão de práticas, de costumes que não condizem com a vida que o Senhor Deus pede, que planejou para todos nós como pessoa. E através das entradas da alma, do nosso ser, né, Satanás ele tem se lançado inúmeras distrações, né, tecnologias, entretenimentos, e através delas ele faz assim, muitas tentações que amortecem os nossos sentidos para as coisas espirituais, para as coisas que edificam, para as coisas celestiais. E essas coisas do mundo, como tecnologia, mídias sociais, em exagero, elas nos aprisionam e é uma concupiscência desse mundo da nossa vida. Pensando nisso, o responsável pela lição da Escola Sabatina dessa semana, a lição 11, ele colocou o seguinte verso para memorizar para a nossa reflexão, que nos diz: acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Quando alguém aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, acontece de algo assim de amálgama, né? Ou uma restauração, uma transformação, uma mudança entre o divino e o humano. E nós passamos a nos unir mais a Cristo, nas suas coisas, nas suas boas novas, e passamos a refletir sobre a sua morte e ressurreição, a fim de que possamos nos preparar melhor para a sua segunda vinda e que nós sejamos manifestados com ele na glória, que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 4. E assim Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 14, que é o verso para memorizar, ele quis dizer que uma pessoa que aceita a Jesus, ele deve se apresentar como um novo padrão de vida, que inclui ali a bondade, perdão e principalmente o amor para com as outras pessoas, onde ele passa a copiar o caráter de Jesus e se apresentar diante das pessoas, buscando chegar no mais próximo desse caráter, com esse vínculo de perfeição de Jesus. E Paulo enfatiza a união que necessita dos crentes com Jesus. Acho que os amigos já ouviram falar que nós não devemos ficar muito focados no céu, senão nos tornaremos inúteis aqui na terra. Essa frase, esses dizeres, ele é de um poeta americano chamado Oliver Wendell Holmes. E a frase dele é um provérbio crítico, né, sugerindo que um foco excessivo ou distorcido espiritualmente pode levar uma pessoa a negligenciar suas responsabilidades nesse mundo. Embora isto faça um pouco sentido, o apóstolo Paulo apresenta no livro de Colossenses um conceito igualmente importante. E vejam que Paulo falou isto mais ou menos há 2000 anos antes desse Holmes dar essa frase que eu mencionei. E Paulo, ele diz o seguinte: se nós estivermos excessivamente focados na terra, nós seremos de pouca utilidade para Deus. Essa é a palavra de Paulo, que ele falou 2000 anos antes de que Holmes falou um pouco ao contrário. Paulo exorta, chama a atenção para os princípios práticos, reais e concretos que vêm do céu. Assim só são compreendidos pelos que foram ressuscitados juntamente com Cristo, né? Porque essas pessoas transformadas na segunda vinda de Jesus, elas serão levadas e serão ressuscitadas pelo poder de Jesus, e serão levadas para as mansões celestiais. Os conselhos do apóstolo Paulo, eles são bem diretos
e aplicáveis a todas as áreas da nossa vida, fortalecendo o nosso relacionamento na igreja e também na sociedade. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele nos diz que para que nós tornemos filhos do nosso Pai Celeste, o próprio Jesus disse para nós quando ele estava diante dos seus discípulos, que está lá em Mateus 5,45. E a prática dos mandamentos deve ser o resultado de nós amarmos uns aos outros, assim como Deus nos amou pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. E nessa semana nós nos aprofundaremos nesse estudo, da lição 11, que viver com Cristo, onde nós comentaremos com bastante detalhes assuntos bastante importantes dentro desse contexto, onde o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículos 1 até 17, ele discutiu as características de uma vida cristã autêntica e fala para os colossenses de como se deveriam ser. E ele enfatizou como deve ser o verdadeiro crente, unido com Jesus, seguindo os seus passos, se aproximando do caráter de Jesus e sendo um exemplo nesse mundo, onde essa pessoa substitui a mentalidade terrena por uma mentalidade celestial. E assim, quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração de uma pessoa convertida, ele começa a entoar um novo cântico, ser uma nova pessoa, pois ele reconhece que a promessa de Deus tem que ser cumprida na sua vida, se ele realmente quer estar e obter a salvação. Que você, meu amigo, minha amiga, não perca essa semana esses estudos que nós faremos de como viver com Cristo, para que você possa obter realmente conhecimento e entendimento, que você, através de oração, possa pedir sabedoria para o Senhor, para que você possa ter esse entendimento. Que você tenha um dia realmente bastante abençoado ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.